por que Jesus nasceu? E você esperasse ela responder. Perguntei para ela, por que você acha que Jesus nasceu? E você também responde a ela. Abre sua Bíblia comigo no livro de Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. Colossenses é um livro escrito pelo apóstolo Paulo, e ele escreve exatamente para a igreja de Colossos. E a igreja está passando aqui por diversas situações, inclusive tem alguns hereges na igreja de Colossos, e Paulo ele é muito enfático quando ele começa a falar a respeito do próprio Jesus. Eu vou ler 6 versículos, ok? Colossenses capítulo 1, versículo 15 ao 20. A gente vai ficar a pregação toda em cima desses versículos. Vamos lá comigo. Como que diz o título aí do seu texto? O meu fala assim, a supremacia de Cristo. Fala assim, versículo 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude de Deus. Versículo 20. E por meio dele reconciliaste consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Senhor, nós oramos sobre a Tua palavra, Deus. Tua palavra é a verdade, Tua palavra é a verdade absoluta, nós cremos e nós confessamos isso, Pai, porque nós cremos no Senhor, ó Pai. Tua palavra revela o Cristo Jesus, revela o Messias, revela a Tua pessoa, Jesus, a pessoa do Filho de Deus. Por isso, nessa noite, pedimos ao Senhor, ó Pai, que cada coração que aqui está presente, ó Deus, seja um coração de terra boa, onde a semente possa cair, ó Deus, e que haja entendimento sobre a nossa mente, ó Pai, para que aí sim, a Tua palavra cresça, fortaleça e produza frutos de 30, 60 e até 100 por 1, para a glória do nome de Jesus. E a igreja diz, amém. Por que Jesus nasceu? Eu vou ser ousado a dizer que se na Bíblia toda nós tivéssemos apenas Colossenses capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 20, nós já teríamos resposta pelo nascimento todo de Jesus. Se você olhar só nesse texto, você vai encontrar inúmeras razões pelo nascimento de Jesus, o porquê Jesus nasceu. Nessa noite eu vou enfatizar apenas 5 motivos, 5 razões especificamente pelo qual Jesus nasceu. O título traz exatamente sobre a supremacia de Cristo, ou seja, essas passagens que nós lemos aqui, ela aponta necessariamente para o Cristo revelado, para aquele que foi explícito na terra, que foi implantado na terra, que nasceu como homem, tudo isso para a glória de Deus, e por meio do próprio Deus. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu próprio Filho por nós. A primeira razão que eu queria destacar aqui para você, exatamente pelo qual, o porquê de Jesus nasceu, a primeira razão é que Jesus nasceu para revelar a Deus Pai para a humanidade. Está aqui atrás, nasceu para revelar a Deus Pai à humanidade. Esse foi o primeiro, olha o versículo 15 comigo, versículo 15. Primeira razão aí, ó. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. A primeira razão pelo qual Jesus nasceu foi para revelar o Deus Pai à humanidade. Ele é a imagem de Deus. O versículo que nós lemos, o versículo 15, fala exatamente isso. Jesus é a imagem do Deus invisível. Se você parar para pensar um pouco, a Bíblia está querendo dizer o seguinte, que Jesus foi implantado na terra para mostrar às pessoas um Deus Pai, onde as pessoas que o adoravam não conseguiam vê-lo. Até porque no Antigo Testamento, quando você olha para o Antigo Testamento, as pessoas viam a Deus? Não, em nenhum momento. Porém, Jesus veio na terra para manifestar quem? O Deus Pai soberano. Nesse versículo 15 fala exatamente sobre isso. Ele veio para manifestar o Deus invisível. Se você abrir sua Bíblia em Hebreus, capítulo 1, abre lá comigo. Hebreus, capítulo 1, versículo de 1 a 3.
Hebreus 1, de 1 a 3, vai falar o seguinte: que desde a antiguidade Deus se comunicou com o seu povo de diversas maneiras. Falou por meio dos profetas, por meio dos sacerdotes, por meio dos patriarcas, mas nesses últimos dias Ele se revelou por meio do seu Filho. Ele tem se comunicado por meio do seu Filho Jesus. E Jesus é exatamente o resplendor da glória de Deus. Ele é a expressão exata do ser de Deus. O que Jesus é na terra? Ele é exatamente esse ser, onde revela o resplendor da glória de Deus. Ele revela a expressão exata do ser de Deus. Se você parar um pouco para pensar, o resplendor significa uma iluminosidade intensa. Estou gastando aqui. Luminosidade intensa. É uma luz muito forte que você não consegue ver. Por exemplo, quem assistiu aquele filme O Todo-Poderoso? Filme muito bom. Na hora que o protagonista lá, que é o Jim Carrey, né? Na hora que ele se encontra com Deus, que é interpretado pelo Morgan Freeman. Na hora que ele se encontra com Deus, ele está lá na beira da escada, ele bate lá na beira da escada. Tem alguém aí? Quem lembra dessa cena? Ele bate na escada, tem alguém aí? E nisso aparece uma luz resplandecente. E aí ele fica assim, ofuscado com aquela imensa luz. E aí ele fala, nossa, que luz forte. E aí na hora que Morgan Freeman desce, interpretando a pessoa de Deus, ele fala assim, geralmente as pessoas dizem isso ao meu respeito. Por quê? Porque Jesus é o resplendor da glória de Deus. Quando Jesus veio na terra, Ele constrangeu as pessoas com a presença dEle. Jesus, quando veio à terra, acontecia duas coisas. Ou mudava a vida da pessoa absolutamente para boa, ou piorava a vida da pessoa absolutamente para ruim. Por exemplo, o jovem rico, quando se encontra com Jesus, ele se depara com a pessoa de Jesus, aí Jesus fala assim, você quer me seguir? Então faz o seguinte, deixa tudo que você tem, pega toda a sua riqueza, dá aos pobres, depois vem atrás de mim e me segue. Aquele jovem saiu realmente abatido, porque ele era um cara de muitas propriedades. E ele sai totalmente abatido, derrotado. Ele não queria se desfazer das coisas. Porém, em contrapartida, outras pessoas que se encontravam com Jesus, por exemplo, a mulher de fluxo de sangue, na hora que se encontrava com Jesus, a vida dela mudava totalmente. Sua vida era outra. Por exemplo, quem se encontrou com Jesus aqui? Diga glória a Deus. O que aconteceu com sua vida? O silêncio pairou. Jesus complicou a tua vida, a verdade é essa. Antes você pecava em paz, agora nem pecar em paz, mas você pode. É ou não é? Ou não, você continua pecando em paz, não, como se nada tivesse acontecendo. Não, é o contrário. Quando Jesus se encontra com você, você se encontra com Jesus, as coisas mudam. A Bíblia fala que Ele veio à terra, em João capítulo 1, para ser a luz dos homens. Quando Jesus chega na vida de uma pessoa, Ele resplandece sobre as pessoas. Aquilo que está assim, obscuro na sua vida, fica totalmente transparente diante da luz do próprio Cristo. Quando Cristo é revelado na tua vida, as coisas que estão tudo na surdina, oculto, tudo assim, tudo aquilo que você fazia na escondida, passa o quê? Passa a ser a mostra para todos. Por quê? Agora Ele começa a te falar aqui, você precisa resolver isso na sua vida, você precisa arrumar esse passado seu, você precisa tratar esse problema seu aí, É assim ou não é? É mais ou menos, né? Quando Jesus chega, a luz resplandece. As trevas precisam ir embora. Vou falar de novo. As trevas precisam ir embora. Por quê? Porque Jesus é o resplendor da glória. Expliquei agora para vocês só o que é resplendor. O que é glória? Glória é o poder divino e soberano do Todo-Poderoso. Quando a glória de Deus toma um lugar, as pessoas não têm controle de si. Por exemplo, quando Salomão inaugurou o templo, a glória de Deus, o Shekinah da glória de Deus desceu naquele lugar. Os próprios sacerdotes que estavam administrando o templo não conseguiram se conter de pé. Por quê? Porque a glória tomou o lugar. Escuta, quando Jesus vem na sua vida, há um resplendor da glória de Deus sobre você. A sua vida nunca mais vai ser a mesma. Quem se encontrou com Jesus aqui está entendendo o que eu estou falando. Sua vida muda drasticamente. Por quê?
Porque ele é o resplendor da glória. Só que o versículo aí que nós lemos de Hebreus, capítulo 1, fala o seguinte, ó. E a expressão exata do seu ser. O que é a expressão exata? As pessoas no Antigo Testamento não tinham uma noção de como Deus era. Aí quem que aparece? Jesus o Todo-Poderoso. Ele aparece. Agora as pessoas vão ter uma noção de quem Deus é. De que maneira? É somente olhar para o próprio Jesus. Porque Jesus revela a figura do Deus Pai. O próprio Jesus diz, eu e o Pai somos um. Quer vir ao Pai? Vem primeiro a mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não passar por mim. O próprio Jesus diz isso. É por mim. Você quer conhecer o Pai? Quem quer conhecer o Pai aqui? Da glória a Deus. Isso. Quer conhecer o Deus Pai? Primeiro você precisa passar por Jesus. Não tem outro caminho. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o resplendor, Ele é a expressão exata. As pessoas agora poderiam ter uma noção de quem o próprio Deus era. Por meio de quem? Por meio da pessoa de Jesus Cristo. A pessoa de Jesus Cristo. Antigamente as pessoas não podiam tocar em Deus. Até porque quem tocava, se aproximava da glória de Deus, era consumido. Mas agora, na pessoa de Jesus Cristo, na expressão exata do ser de Deus, as pessoas não somente viam o próprio Deus, mas elas também tocavam no próprio Deus através de Jesus. Está entendendo o que estou falando ou não, gente? Está muito narniano assim as ideias. As pessoas tocavam em Jesus. As pessoas tocavam em Jesus e elas eram curadas por meio de Jesus. As pessoas passavam a mão no seu manto e eram curadas por meio de Jesus. Eu acabei de falar da mulher de fluxo de sangue. Como que ela foi curada? Ela tocou lá na orla do manto de Jesus, lá embaixo. E ela simplesmente foi curada. Era o Cristo, era o Deus revelado na terra por meio da pessoa de Jesus. Expressão, a expressão exata do ser de Deus. Você queria ter uma noção de quem Deus era? Era simples, era só olhar para a pessoa de Jesus. Eu destaco aqui um dos motivos, um dos porquês que Jesus nasceu foi exatamente para isso, para revelar o Deus Pai à humanidade. As pessoas agora podiam ter esperança, as pessoas agora podiam ver a Deus por meio de quem? Do próprio Jesus revelado na terra. Quem está entendendo aqui diz amém. Segunda razão que gostaria de destacar, está lá em Colossenses capítulo 1. Nós vamos ficar em cima de Colossenses, como eu disse para vocês, versículo 16 e 17. Colossenses 1, 16 e 17. Pois nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridade, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Olha aqui. Por que Jesus nasceu? Jesus nasceu exatamente, a segunda razão que coloquei aqui, ó, para estabelecer o seu senhorio sobre toda a criação. Para estabelecer o seu senhorio. Ele é Senhor de todas as coisas. Por que Ele é Senhor de todas as coisas? Porque Ele criou todas as coisas. Nós acabamos de ver que Ele criou todas as coisas. Ele formou todas as coisas. As visíveis, as que os nossos olhos conseguem ver, e as invisíveis, aquilo que os nossos olhos não conseguem contemplar. Sejam tronos, sejam soberanos, soberanias, sejam reinos. Toda a terra foi criada pelo próprio Cristo Jesus. Ele é Senhor de todas as coisas. E Ele nasceu exatamente para isso, para estabelecer o seu senhorio sobre toda a criação. Eu e você somos simplesmente, Ele simplesmente é o nosso Senhor e Salvador. Nós somos propriedade exclusivas do próprio Jesus. Olha o que a Bíblia fala em João capítulo 1, versículo 3. Eu vou ler para vocês. João 1, 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Todas as coisas. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Tudo foi criado por Ele. Tudo foi criado por Ele. Ele quem? O próprio Jesus. O Verbo que criou todas as coisas foi encarnado na terra e se manifestou entre os homens. Ele que criou todas as coisas, agora Ele vem à terra, simplesmente para quê? Para se estabelecer como Senhor. Eu sou Senhor de toda a criação. Eu estabeleço o meu senhorio na terra. Porque eu criei todas as coisas. Esse é o Jesus que nós servimos.
É o Senhor de tudo. Ou Ele é Senhor de tudo, ou Ele é Senhor de nada. Nosso pastor Márcio diz isso constantemente. Ou Ele é Senhor da sua vida, ou Ele não é Senhor de nada da sua vida. Ele não reparte o teu coração com mais nenhum Senhor. Ou Ele é Senhor absoluto da sua vida, ou Ele não é Senhor da sua vida. Ele não divide a glória dEle com ninguém. Ou seja, quando Jesus pede seu coração, Ele pede por inteiro, integralmente, e não parcialmente, não democraticamente. Tem gente que faz assim. Tem gente que vai assim: Senhor, entrega minha vida, mas essa área deixa que eu cuido. Isso aqui deixa aqui comigo. Por exemplo, uma das áreas que as pessoas não gostam muito de entregar para Deus é a área de relacionamento. Relacionamento. A gente entrega tudo para Deus. Senhor, está aqui, mas não toca nele, Senhor. Deixa eu falar um negócio. Ou Ele é Senhor de tudo, ou Ele é Senhor de nada. Tem pessoas que entregam tudo para Deus, menos a área financeira. Não, Senhor, aqui, deixa eu continuar sonegando, deixa aqui eu fazer minhas mandingas aqui, financeira, não mexe isso aqui não. Ou Ele é Senhor de tudo, ou Ele é Senhor de nada. Quando nós o entregamos para Ele, nós dizemos para eles: Tu és Senhor da minha vida. Na verdade, nós aqui ocidentais, nós não compreendemos muito o que é Senhor. Nós não compreendemos muito. A verdade é essa. Por exemplo, na minha época, eu tenho 36 anos. Eu tinha que chamar meus pais de senhor e senhora. Quem é dessa época aí? Ó? Hoje em dia, como que é? Ô véia, velho, você, o trem. Nós não entendemos muito o significado do Senhor. Mas o Senhor é aquele que manda em todas as coisas. Ou seja, se eu criei, eu sou proprietário daquilo que eu criei. Entenda, vamos supor que eu tivesse criado esse celular. Não, essa caneca aqui, ó. Se eu criei, eu tenho direito legal e absoluto sobre ela, absolutamente. Deixa eu te falar um negócio. Você é criação de Jesus. Ele é Senhor da sua vida. Só que Ele é tão bom que Ele deixou o livre-arbítrio para a gente. E Ele deixou a opção de escolher Ele ser nosso Senhor ou não. Aqueles a que o receberam, Ele deu-lhe o direito de ser chamado filho de Deus. Você pode ser apenas uma criatura, ou pode ser filho do Criador. Essa é a segunda razão pelo qual Cristo nasceu. Para ser Senhor de todas as coisas. Romanos 11:36, vai comigo lá. Romanos capítulo 11, versículo 36. Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Tem até uma música assim, né, gente? Quem lembra da música? Canta aí. Essa aí é mais moderna. Essa aí é mais moderna. Tem uma do Diante do Trono, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, é por ele, é para ele. É por ele. Eu vou ler de novo esse versículo. Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Todas, 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 todas. Tudo pertence a Ele. Tudo pertence a Cristo Jesus. Ele é Senhor de todas as coisas. Porque é dele, é por Ele, é para Ele. Porque Ele é Senhor de todas as coisas. Ele é Senhor de todas as coisas. Atos capítulo 17, versículo 28. Porque nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos. Nós vivemos nele, movemos nele, existimos nele. Sabe por que tem algumas pessoas que não encontraram sua razão existencial? Porque simplesmente elas não reconheceram Cristo como seu Senhor. Simplesmente elas não existem, elas não entendem a sua razão existencial. Sabe por que você existe? Para que Cristo seja Senhor da sua vida e nada mais. Quando você encontra Jesus,
quando você se encontra, você conhece Jesus, Senhor de todas as coisas, a sua razão existencial, ela passa a ter um fim. Você entende, cara, eu nasci para a glória dele. Tudo que eu faço, tudo que eu faça, tudo tem a ver com ele. Tudo tem a ver com ele, não é parcial. Não, isso tem a ver com Deus, isso não tem a ver com Deus. Deixa eu falar um negócio para você. Tem uma coisa que me irrita, é o dualismo. Sabe o que é dualismo? É o Satanás que fica colocando assim, tem coisa que é de Deus, tem coisa que não é de Deus. Deixa eu falar um negócio para você. Todas as coisas são dele, todas as coisas são dele. Tudo foi feito por meio dele, tudo é feito por ele. E para ele são todas as coisas. Todas as coisas. Essa é a segunda razão pelo qual Jesus nasceu. Terceira razão pelo qual Jesus nasceu, versículo 18 de Colossenses. Colossenses capítulo 1, versículo 18. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio, é o primogênito dentre os mortos. Por que Jesus nasceu? Ele nasceu para a igreja nascer. Jesus nasceu para a igreja nascer, por quê? Porque ele é o cabeça da igreja. O que é o cabeça, gente? É o que controla tudo. Por exemplo, você pode estar aqui agora ou pode não estar aqui agora. Por exemplo, tem algumas pessoas que estão pensando pós-culto. Quando sair daqui eu vou passar ali, comer uma pizza, fazer um lanchinho ali, fala Deus comigo. Talvez você voltou aqui agora. O que ele está falando? O que ele está falando? O que ele falou? Por quê? Quem controla o corpo é a cabeça. Faz assim, na sua cabeça. Isso. Isso. Quem controla o seu corpo é a sua cabeça. É a sua cabeça. Quem controla a igreja é o Cristo Jesus. É Ele que controla a igreja. A Bíblia está dizendo aqui, Ele é o cabeça do corpo que é a igreja. Ou seja, Ele é a cabeça e o corpo é a igreja. Nós nos movemos porque a cabeça manda nos mover. Compreende? Vou falar de novo. Nós nos movemos porque a cabeça manda nos mover. A cabeça manda. O seu corpo faz o que a sua cabeça manda ela fazer. O seu corpo reage segundo a ação que a sua cabeça diz para você agir. E aí o seu corpo reage. Você percebe, por exemplo, não sei se você acompanha esportes ou não, mas em maratonas, geralmente no final do ano tem várias maratonas, mas em maratonas você vê aquele atleta, de longa distância, ele vai ali trotando, e muitos vão desfalecendo, só que quando chega assim, nos últimos quilômetros, ele começa a receber uma carga de adrenalina, porque a galera em volta começa a gritar, vai! Quem já assistiu alguma volta internacional da Pampulha? O pessoal começa a gritar, vai, só falta pouco. Aí você começa o quê? Você começa a ficar louco. Por quê? A sua cabeça, no seu cérebro existem neurônios e começa a ter uma liberação de dopamina. E você começa a ter energização, e você começa a ficar elétrico, e você começa a ter uma endorfina. Quem corre aqui? Quem corre? Faz algum tipo... Se você começa, a endorfina começa a liberar e você começa o quê? Correr, sua pupila dilata e você começa a sentir uma força que você nunca teve antes. Mas é por quê? Porque o seu corpo tá querendo aquilo? Não, o seu corpo está falando, para, você vai morrer. Na próxima curva você vai desmaiar, com certeza. Mas sua cabeça está como? Não, vai, a cabeça manda. O que está entendendo o que eu estou querendo dizer? Às vezes o corpo de Cristo, você vai arrastado, você não está aguentando fazer as coisas, mas Cristo que é a cabeça fala assim, vai, continua, não desista, não para, continua, vai cidadão, vai elemento, vai, eu estou contigo. É a cabeça que está mandando. Cristo é o cabeça, Ele nasceu para a igreja nascer, nós só estamos aqui hoje porque Ele nasceu. A igreja só existe porque Cristo nasceu. A igreja nasceu porque Cristo nasceu. A Bíblia diz que nós o amamos por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Você acha que você é gostoso, cremoso? Tipo assim, eu amo Jesus. Deixa eu te falar, você o ama porque Ele te amou primeiro. Só por causa disso, mais nada. Aí você sente, quem já, assim,
é ruim falar essa expressão, mas acho que você vai entender. Quem já sentiu o amor incondicional de Deus aqui? Por você. Quando você encontra Cristo Jesus, você entende o amor incondicional, é um amor constrangedor. Você começa a olhar para si mesmo e você começa a falar assim: cara, o que tem aqui? Não tem nada, nada. Mas é o amor de Cristo que é incondicional. E o que você se torna? Você se torna recíproco a esse amor. Eu também quero amar, por quê? Porque Ele te amou primeiro, só por isso. Quem ama Jesus aqui? Quem ama Jesus aqui? Então por que você quer parar? Por que você quer abandoná-lo? Por que você quer desistir? Deixa eu falar aqui, esse vídeo possivelmente roda no YouTube, deixa eu falar um negócio aqui. Você que está tentando tirar a sua vida, você é egoísta, porque essa vida que você tem não é sua, é dele. Gálatas 2:20 fala que a vida que eu tenho agora no meu corpo é a vida de Cristo em mim, não sou eu mais que vivo, mas agora é Cristo que vive em mim. Você não pode ser egoísta ao ponto de querer tirar uma vida que não é sua, a vida é dele, foi ele que te deu, você simplesmente tem que desfrutar desse amor de Cristo. Você, eu, nós não temos direito de tirar a nossa própria vida, porque essa vida não é nossa. Alguém pagou um preço muito alto para que tenhamos vida, e essa pessoa é Cristo Jesus. Por isso que Ele nasceu para a igreja nascer, Ele nasceu para a igreja nascer. Nós só estamos aqui hoje porque nós correspondemos ao seu nascimento. Quem crê nisso? Diz amém, crente. Amém. Tem uma música antiga, Sua Vida Trouxe Vida a Nós. Quem lembra dessa música? Sua Vida Trouxe Vida a Nós. Nossa, antiga demais, deixa quieto. Quarta razão pelo qual Jesus nasceu. Colossenses 1:18, nós lemos a parte A, vamos ler a parte B. Eu vou ler ele todo, vai. Colossenses 1:18, Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Deixa eu explicar uma coisa. Por que Jesus nasceu? Para ter supremacia em tudo. O que é supremacia? É poder absoluto, é poder incontestável. Por exemplo, nós temos o Tribunal Superior Eleitoral, Tribunal Superior Itananã. Aí nós temos ministros lá. Quem são esses ministros? São aquelas pessoas que têm o poder supremo. Eles que dão as últimas palavras. Nesse ano 2017 nós vemos várias palavras que eles deram ali por último e mudou até a lei do país, sim ou não? Por quê? Porque eles possuem o poder supremo. O que o nascimento de Jesus trouxe? Trouxe o poder supremo sobre todas as coisas. Além dele ter criado esse Senhor de todas as coisas, agora ele se restabelece como supremo sobre todas as coisas. O que é supremo sobre todas as coisas? Jesus não precisava deixar sua glória, ele não precisava deixar seu resplendor, sua majestade, os anjos contemplavam e adoravam, ele não precisava, mas a Bíblia diz em Efésios que ele se despiu da glória, ele se desfez da glória e ele se humilhou na forma humana. Você não está entendendo? Aqui, escuta o que eu estou te falando. Jesus não precisava, porque ele já é Senhor, mas ele se despiu da glória dele, para vir à terra e se vestir de uma carne humana, que a minha é a sua, e não é somente uma carne humana, é uma carne suja de pecado, que é o meu e o seu pecado. Ele é tão supremo, tão supremo, tão supremo, e tem um poder inquestionável, imensurável, que nem a morte teve poder sobre ele. Nem a vida, principados, anjos, potestades, poder, não tem poder sobre Jesus, porque ele é supremo, ele é supremo. Você vai aplaudir, aplaude direito, Jesus. Ele é supremo, ele tem a supremacia, ele tem poder para qualquer coisa. Jesus assim, Jesus, você quer fazer isso? Quero, então faz. Ó, já fiz. Ele faz do jeito que ele quiser, e se ele não quiser fazer, também não faz, porque ele é supremo. E outra, ele não tem que prestar conta para ninguém.
Quem tem poder supremo não precisa prestar conta. Deixa eu falar um negócio para você. Você sabia que os ministros são impedidos de fazer entrevista? Sabe por quê? Porque eles não devem satisfação para ninguém. E deixa eu falar para os ateus aqui, ó. Os ateus de plantão que gostam de ficar entrando no site da lagoinha e sentar na borracha. Deixa eu falar um negócio para você. Aqui. Quem é você, ser humano limitado nas suas insignificâncias e nas suas faculdades mentais, para questionar o poder supremo de Jesus? Se ele quiser fazer, ele faz. Se ele não quiser fazer, ele também não faz. Porque ele é supremo. Ele tem poder supremo sobre tudo e sobre todos. Ai, às vezes a gente pega os atendimentos para assim, ai, pastor, aqui, deixa eu falar, não gosto dessas coisas, ai, Jesus não me ama. Por que você diz isso? Porque ele não fez alguma coisa na minha vida. Deixa eu falar uma coisa para você. Se ele não quiser fazer, ele não faz. Que é uma música que você conhece. Ele continua sendo Deus, ele continua sendo bom. E se chover, ele continua sendo Deus. E se fizer muito calor, como hoje, parece que o fogo do inferno está aberto aqui em BH. Ele continua sendo Deus e continua sendo bom do mesmo jeito. E se você casar, ele continua sendo Deus, continua sendo mais bom ainda. Mas se você não casar, ele continua sendo supremo, caramba. Já me repreenderam ali, mas tudo bem. Ele é supremo sobre todas as coisas. Deixa eu falar uma coisa. Todas as vezes que você tenta viver longe da supremacia de Cristo, a sua vida vai se tornando uma desgraça absoluta. Porque se você vive longe do poder absoluto, então você cai na desgraça absoluta. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Ele é supremo sobre todas as coisas. Ele é tão supremo, tão supremo. Vai lá comigo, Apocalipse. Apocalipse, como diz o pregador Lua, 5 anos atrás, Apocalipse. Apocalipse, não é 16, mas Apocalipse capítulo 5, versículo 1. Apocalipse dá até tremedeira ler ele, né? Apocalipse capítulo 5, versículo 1, fala assim, ó, só para entender, João aqui tem uma visão na ilha de Patmos, ele começa a receber a revelação, que significa Apocalipse, o Apocalipse significa elevação, você entendeu? Fala assim, ó, então vi na mão direita daquele que está sentado no trono. Quem está sentado no trono? O Deus Todo-Poderoso, ele está sentado no trono. Ele viu um livro na mão do Deus Todo-Poderoso, em forma de rolo, escrito em ambos os lados, e selado com 7 selos. Viu um anjo poderoso, proclamando em alta voz, quem é digno de romper os selos e abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou sequer olhar para aquele livro. Presta atenção nisso aqui. É um livro de revelação, é um livro onde vai acontecer e vai ser aberto todo o Apocalipse. Deus Todo-Poderoso segura um livro em suas mãos, então João contempla esse momento. Eu estou vendo um livro, em forma de rolo, está escrito de ambos os lados, e vem um anjo poderoso e começa a proclamar, quem pode abrir esse livro? Quem pode abrir esse livro? Não existe ninguém no céu, na terra ou debaixo da terra que seja digno de abrir o livro, nem sequer de olhar para ele. Não existe. Só que aí continua. Versículo 4. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Ele é digno, por quê? Porque ele tem supremacia sobre todas as coisas. Jesus é digno de abrir esse livro e desatar todos os seus selos, não somente olhar, mas abrir e folhear folha a folha. Por quê? Porque ele é supremo sobre todas as coisas, ele tem autoridade sobre todas as coisas. Ele é o leão da tribo de Judá, ele é a raiz de Davi, ele é o que venceu, ele é o princípio, ele é o fim, ele é o primeiro, ele é o último, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é santo, ele é digno de ser exaltado, adorado para todo sempre.
Vai comigo, vai. Vamos continuar aqui, versículo 6. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé no centro do trono, cercado de 4 seres viventes pelos anciãos. Eles tinham 7 chifres, 7 olhos, é muito chifre, né, gente? Versículo 7. Ele se aproximou, recebeu o livro na mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo: tu és digno de receber o livro, de abrir os 7 selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu constituíste reino, sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre toda a terra. Versículo 11. Então olhei e vi uma voz de muitos anjos, milhares de milhares, milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos. E eles cantavam em alta voz: digno é o cordeiro que foi morto, e de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, olha nós aqui, debaixo da terra e no mar, tudo que neles há, que diziam: aquele que está sentado no trono e ao cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Esse é Jesus, aquele que é supremo sobre todas as coisas. Ele pode tudo. E por que você acha que algumas coisas ele não pode fazer na sua vida? Ele pode qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa, porque Ele é supremo sobre todas as coisas. Supremo. E o último, fica de pé no seu lugar, com a Bíblia na mão. Colossenses, capítulo 1, versículo 20. O pessoal pode subir aqui já. A última razão pelo qual Jesus nasceu, que eu destaco aqui nessa noite, é que Ele nasceu para reconciliar com Deus todas as coisas. Olha aí, lê comigo. E por meio dele, reconciliaste consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Diga graças a Deus! Última razão que eu destaco porque Jesus nasceu, exatamente por causa disso, para reconciliar com Deus todas as coisas. Nós só estamos aqui hoje porque Cristo nasceu, e Ele morreu, e Ele ressuscitou, e Ele voltará para nos buscar. Por isso, nós somos reconciliados com Ele. Tudo que nós precisamos é conhecer esse Jesus. Precisamos conhecer esse Jesus. Entenda uma coisa: eu e você não somos o centro do universo, nunca fomos e nunca seremos. Cristo é o centro de todas as coisas. Você acha que Ele nasceu só por sua causa? Não mesmo. Não, Ele nasceu também por nossa causa. Mas Ele nasceu porque Ele é supremo, porque Ele é Senhor, porque Ele estabeleceu a igreja, porque Ele revelou a glória do Deus Pai, e também para nos reconciliar juntamente com Deus Todo-Poderoso. Às vezes nós gastamos nossa vida toda atrás de um Jesus que pode apenas dar coisas, e ao invés de nós gastarmos nossa vida toda conhecendo esse Jesus supremo sobre todas as coisas. Quem gostaria de conhecer mais a Jesus aqui? Quem quer conhecer mais Jesus? Vamos lá, levante suas mãos aos céus e cante essa música. Não espere uma música, não espere uma música. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. Eu falharia, pois o amor não se compra e nem se merece.
Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Diga isso. Eu quero